História de hoje. Eu trabalho no turno da noite em um hospital e a criança que tratei foi a única sobrevivente de um crime brutal. Eu pensei que a noite de plantão seria tranquila até ver a Emily sendo levada para o hospital em uma maca, empurrada por 3 policiais. Estava chovendo como num dilúvio naquela noite. Ela tinha 13, talvez 14 anos, e um corpo frágil coberto de terra seca e sangue escuro. Seu braço esquerdo mostrava um grande hematoma se espalhando do pulso até o cotovelo. Havia escoriações em suas pernas e ombro, como se ela tivesse rolado em um chão áspero. A garota estava inconsciente e completamente encharcada pela chuva. O que aconteceu? Eu perguntei, segurando a lateral da maca enquanto nos dirigíamos para a sala de emergência. O policial à nossa frente, um homem robusto com um rosto cansado, continuou folheando um pequeno caderno sem olhar para cima. Seu crachá dizia Harris. Detetive. A garota ligou para o 911 denunciando uma invasão. Ela se trancou no quarto. Quando chegamos, a encontramos inconsciente no chão, lá fora, no quintal. Mas o pior estava dentro daquela casa. O que você quer dizer? Eu perguntei, cortando a manga da camisa dela com minhas tesouras. Não era uma cena bonita. Ele finalmente me olhou, seu tom calmo, como alguém que vê esse tipo de coisa toda semana. Os pais da garota estavam mortos no quarto. Contusões ao redor do pescoço, unhas quebradas e sinais de uma luta. Havia água por todo lado também. Nós ainda não entendemos essa parte. Eu pressionei uma gaze contra o ferimento em seu braço. A pele estava arranhada, lacerada em alguns lugares, inchada pelo impacto. Consistente com uma queda. Ela parece ter caído de algo, eu disse. O quarto dela fica no segundo andar, logo acima de onde a encontramos. Ela provavelmente tentou fugir de alguém. E você pegou quem fez isso? Perguntei. Harris hesitou, como se estivesse pesando suas palavras, resolvendo uma equação em sua cabeça. Bem, as coisas não fazem muito sentido agora. Sem sinais de arrombamento, sem indicação de que alguém mais estivesse dentro da casa. A família tinha câmeras de segurança do lado de fora, então isso deve nos dizer algo. Eu prendi um curativo temporário ao redor do braço dela e acenei para a enfermeira que veio me ajudar. Nós movemos Emily para uma sala de observação, e ali estávamos apenas nós 3. Eu, Harris e a enfermeira montando o IV e verificando seus sinais vitais. Enquanto eu trabalhava, Harris se afastou da cama. Ele ficou perto da parede, escrevendo freneticamente em seu caderno. Emily então se moveu pela primeira vez, ainda inconsciente, e um som baixo escapou de sua boca. O irmão mais velho está aqui. Ela murmurou como se estivesse em um delírio. Não deixe ele entrar. Devia ter tomado quase 2 xícaras de café antes que a enfermeira chamasse meu nome, sua voz animada. Ela está acordada. Eu esperava ver choque dela depois que acordasse. Em vez disso, Emily sentou-se ereta na cama, perfeitamente imóvel. Seus olhos estavam fixos na janela, onde a chuva ainda caía como tijolos contra o vidro. Suas mãos estavam cerradas em seu colo. O detetive Harris estava novamente na sala, caderno em mão, de pé desconfortavelmente perto dela. O que você está fazendo? Eu perguntei. Ela não está pronta para responder perguntas. Diga-me o que aconteceu. Ele me ignorou. Você ligou para o 911 e disse que estava com medo de um irmão mais velho ou algo assim. Sua caneta pairava. Esperando. Emily não disse nada e continuou olhando para a janela. Onde ele estava parado? Ele te tocou? Você ouviu machucar seus pais? Harris continuou. Então. Eu me coloquei entre eles. Já chega. Ela é uma paciente e é menor de idade. Harris fechou o caderno com um leve estalo, e saiu. Eu não conseguia entender por que ele estava tratando uma vítima assim, tão diretamente. Emily continuava olhando para a janela, seus punhos ainda cerrados. Eu verifiquei o braço dela novamente. O inchaço já estava diminuindo, e a enfermeira se agachou ao lado da cama, seguindo o olhar de Emily. Você gostaria de algo para comer? A enfermeira perguntou suavemente. Meu ombro dói. Ela finalmente falou, não respondendo à pergunta. Eu verifiquei e era um leve hematoma. Não é nada sério, eu disse, ajustando o travesseiro sob seu ombro. Ela relaxou um pouco, então perguntei se ela sentia mais alguma dor e disse a ela que sua mão ficaria boa logo. Ela acenou com a cabeça, e eu interpretei seu silêncio como uma resposta ao trauma. Algumas pessoas choram. Outras se fecham. Por um momento,
Vi seu olhar se voltar para algumas revistas e livros empilhados no canto mais distante da sala, esquecidos ali por um paciente anterior que ninguém se preocupou em retirar. Eu peguei os livros e os trouxe até ela. Ela abriu um deles imediatamente, a curiosidade iluminando seu rosto pela primeira vez. Você lê muito? Eu perguntei. Ela acenou e me contou um pouco sobre os livros que tinha lido, como realmente gostava de ficção científica, e como a nova escola que seu pai a fez frequentar não tinha uma biblioteca tão grande quanto a última. Eu não perguntei sobre seus pais, mas havia uma tensão ali que ela não expressou em palavras. Meu irmão mais velho foi o único que me deu livros. Ela continuou de repente. Foi quando eu li minha primeira ficção científica. Quem é esse irmão mais velho que você menciona? Eu perguntei. Emily ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Ele é meu irmão, ele não está mais aqui, mas ainda fala muito comigo. Às vezes ele é gentil. Às vezes? Às vezes ele não é gentil. Às vezes ele faz coisas ruins, especialmente quando vê que estou brava. Como o quê? Ela não olhou para cima. Como o que ele fez hoje com papai e mamãe. Eu conversei com Emily por mais um tempo, embora ela não tenha voltado aos assassinatos. Então eu saí para o corredor. Encontrei o detetive Harris parado perto da estação das enfermeiras, curvado sobre seu caderno. Seus olhos estavam arregalados, focados, quase maníacos. Ele me acenou. As câmeras não mostraram ninguém entrando na casa. Nada disso faz sentido. Eu preciso da declaração dela. Ela mencionou um irmão mais velho algumas vezes e eu disse. Talvez você possa começar por aí. É, o mesmo do telefonema para o 911. Mas não bate. Apenas 3 pessoas moravam naquela casa. E estamos descobrindo alguns detalhes preocupantes sobre a garota. Como o quê? Descobrimos que Emily esteve em tratamento psiquiátrico de longa duração desde que tinha 9 anos. E ela foi expulsa da última escola por um incidente violento. Estou tentando contatar o terapeuta dela e a escola para entender o que aconteceu. Meu estômago se apertou. Eu não gostava de onde isso estava indo. Ela é apenas uma criança, eu disse. Ela não teria força física para ferir 2 adultos. Não estou dizendo que foi ela. Harris rebateu. Mas crianças podem ser perigosas. Você não tem ideia do que já vi neste trabalho. Especialmente crianças com um tipo de problemas que eu acho que Emily tem. Ele parou, esfregando o rosto. Eu também não entendo exatamente como aconteceu, mas algo sobre essa história do irmão mais velho não faz sentido. Seu telefone tocou. Felizmente. Um segundo. Ele disse, se afastando. Eu concordei que algo parecia errado, mas deixei de lado. Eu tinha outros pacientes esperando. Demorou cerca de 1 hora antes de eu voltar para o quarto de Emily. Ela estava sozinha agora. A chuva não tinha diminuído. Ela ainda estava lendo em silêncio, e eu me perguntei se algum dia havia visto uma criança lidar com a dor tão calmamente. Eu me aproximei, perguntei sobre o livro e verifiquei novamente a lesão em seu braço. Alguns minutos depois, o detetive Harris irrompeu, olhos afiados. Emily baixou a cabeça quando viu. Você tentou estrangular uma garota na sua escola, Emily? Ele perguntou, ficando muito perto da cama. É por isso que você foi expulsa? Os punhos de Emily se cerraram, e ela ficou em silêncio. E esse irmão mais velho que machucou seus pais? O Dr. Yannick me disse que você costuma falar com ele quando está sozinha, não é verdade? Harris continuou. E se inclinou, descansando os braços na beirada da cama. Me conte o que realmente aconteceu naquela noite, Emily. Então podemos te ajudar. Ele fez isso. Ela disse em voz baixa, sua voz falhando. Meu irmão mais velho. Chega de bobagens. Harris cortou. Chega! Eu levantei a voz, me colocando entre eles. Ela está em choque, e você não pode interrogá-la aqui. Eu não sou advogado, mas tenho certeza de que isso não é certo. Harris recolheu as mãos e deu um passo para trás. André, certo? Ele continuou, sua voz agora mais suave. O nome do seu irmão mais velho, aquele que morreu há 5 anos no lago, eu lembro da notícia. Emily congelou ao ouvir o nome. Quem é André? Eu perguntei. Seu irmão mais velho. Harris disse, abrindo seu caderno novamente. Afogado no lago Sammamish com um grupo de amigos em um verão. Uma tragédia. Emily, você tem ouvido ele desde então, não tem? Lágrimas finalmente começaram a escorrer pelos olhos de Emily.
Isto não é uma delegacia, eu disse, minha voz apertada de raiva. Saia. Agora. Não. Deixe-o ficar. Emily me interrompeu, levantando o rosto. Vou contar a ele tudo o que aconteceu. Eu disse a ela que não precisava dizer nada ainda. Que seria melhor esperar por um representante. Sua avó estava a caminho de uma cidade próxima e deveria chegar em 1 hora. Ela balançou a cabeça. Eu consigo fazer isso. Vou contar agora, tenho que contar. Eu engoli em seco ao perceber a expressão vitoriosa no rosto de Harris. Eu disse a eles que tinha outros pacientes para atender e saí do quarto com um gosto amargo na boca, deixando os dois sozinhos. Alguns minutos depois, eu estava na sala de descanso, no meio da minha terceira xícara de café da noite, ouvindo a chuva bater lá fora. O trovão ressoou pelas janelas, e algumas luzes piscavam antes de apagarem de repente. A falta de energia durou menos de 1 minuto antes que o gerador de backup entrasse em ação. Quando as luzes voltaram, algumas estavam mais fracas que o normal, piscando enquanto o sistema se estabilizava. Enquanto eu voltava pelo corredor dos pacientes onde Emily estava, percebi algo errado imediatamente. O quarto dela estava completamente escuro. Eu abri a porta e senti algo frio e molhado encharcar meus sapatos. Havia alguns centímetros de água cobrindo todo o chão. Emily ainda estava na cama, seu rosto travado em uma expressão de terror que eu não consigo descrever. Ela olhou para mim como se estivesse tentando desesperadamente me avisar sobre algo, mas não precisava dizer nada. Eu vi no chão Detetive Harris. Ele estava deitado em uma poça de água, seu corpo imóvel. Seus olhos estavam arregalados, mirando nada, e seu pescoço curvado em um ângulo tão extremo que fez meu estômago revirar. Meu instinto foi gritar por ajuda, mas Emily falou primeiro. Fique quieto! Ou ele vai te tocar! Eu queria perguntar quem, mas as palavras não saíram. E então percebi que estava prestes a obter minha resposta, quisesse eu ou não. Senti algo atrás de mim, pressionado contra a parede perto da porta pela qual eu havia acabado de entrar. Sua sombra se estendia pelo chão. Alta e larga. Devagar, eu me virei. Era pálido. Dominando-me por mais de 1,5 metros. Sua forma era vagamente humana, mas seus membros eram longos demais, finos demais. Não havia cabelo, nem roupas. Água pingava de seu corpo, e seu torso estava emaranhado com algas e plantas de água doce. Seus olhos eram brancos. Vazios e sem piscar. Não machuque ele, André. Emily sussurrou para aquele ser. Por favor, ele é bom. Eu irei com você desta vez. Ele não respondeu. Apenas continuou olhando meu corpo paralisado. Emily falou comigo novamente, sua voz firme agora. Caminhe devagar até a porta. Ele não vai te machucar se você fizer isso. Eu não posso simplesmente deixá-la com isso, eu disse, usando a última gota de coragem que me restava. Um rosnado baixo e molhado preencheu a sala. A coisa não gostou daquilo, e todas as células do meu corpo disseram que ela queria fazer com meu pescoço exatamente o que havia feito com Harris. Ele não vai me machucar. Ele só quer me proteger, ficar comigo. Eu sabia então que não poderia fazer nada. Ficar só me mataria, então eu fiz o que ela disse. Passo a passo, fui em direção à porta, girei a maçaneta e saí de volta para o corredor do hospital. A coisa me deixou fazer isso, seus olhos brancos me seguindo a cada passo. Mas imediatamente depois que saí, eu corri. Eu corri como nunca havia corrido antes, direto para a estação da enfermeira-chefe, gritando para ela chamar a segurança do hospital e a polícia. Depois voltei em direção ao quarto de Emily, minhas pernas fracas de culpa por a ter deixado para trás. Eu tinha deixado a porta aberta quando fugi, então espreitei cuidadosamente para dentro, tentando ter uma melhor visão da coisa. Emily não estava mais na cama. Eu entrei. Emily não estava na sala. Nem aquela coisa. Na cama, repousando sobre o cobertor onde ela havia estado sentada, estava o livro que eu tinha dado a ela. A janela que ela olhava a noite toda agora estava aberta, com a chuva entrando. Escancarada. Veredito, uma obra-prima de horror sobrenatural fundamentado, onde o trauma infantil não gera um fantasma, mas engendra um ecossistema de vingança. Esta não é uma história sobre uma menina assombrada, é sobre uma menina que se tornou um habitat para uma entidade nascida de culpa, afogamento e amor pervertido. O verdadeiro monstro não é André, é a simbiose psicológica entre uma criança frágil e a manifestação física de sua dor. Vamos dissecar essa dinâmica tóxica.
Pontos de terror primordiais. 1. A premissa: o irmão como ecologia paranormal. A vítima, Emily, não é um vaso passivo. Ela é o catalisador e o santuário. André não é um fantasma tradicional, ele é uma entidade ecoparasitária, composta da memória do afogamento, do lodo do lago, da culpa da irmã e da raiva reprimida da família. Sua física, membros longos, algas, água constante, reflete sua gênese ambiental. A proteção dele é uma extensão do trauma, violência autodirigida que agora se projeta para o mundo exterior. 2. O processo, a gênese da entidade. Um evento catalisador, morte violenta de André, afogamento. 2. Incubação, culpa e solidão de Emily, possivelmente agravadas por negligência ou abuso sutil dos pais, nova escola, terapia de longa data. 3. Cristalização, a raiva de Emily, incidente na escola, alimenta a entidade. Ele se torna seu aliado imaginário, depois tangível. 4. Eclosão, o conflito em casa libera André completamente. Os pais são as primeiras vítimas do protetor. 3. A investigação. A racionalidade como armadilha. O detetive Harris é brilhante no mundo real, conecta a terapia, a expulsão, a morte do irmão. Seu erro fatal é aplicar lógica criminal a uma anomalia ecológica. Ele trata Emily como suspeita ou testemunha, não como o epicentro de um fenômeno. Sua abordagem agressiva é o equivalente a cutucar um vespeiro com um bastão. 4. O declínio da realidade, sintomas ambientais. A água onipresente, chuva torrencial, casa inundada na cena do crime, poça no quarto do hospital. Não é atmosfera, é sintoma da presença da entidade. O silêncio de Emily não é choque catatônico. É o silêncio de quem está em simbiose. Ela não está em pânico, ela está gerenciando. As pistas ignoradas, água por todo lado, não era uma cena bonita, o braço quebrado consistente com uma queda. Tudo aponta para uma força desproporcional e úmida. 5. O médico, você é a testemunha ideal. Seu ponto de vista é perfeito, profissional, cético inicial, compassivo. Sua função médica de ajudar é sistematicamente neutralizada. Você é reduzido ao espectador documentalista do inexplicável. Seu ato final de fuga não é covardia, é o reconhecimento terrível de que você não está em um paradigma onde sua expertise funciona. 6. O clímax, a transferência de hospedeiro. Harris morre não por ser mau, mas por ser uma ameaça ao equilíbrio simbiótico. Ele é eliminado. A fala de Emily, fique comigo, é a chave. Não é um pedido de ajuda. É um reconhecimento de que você poderia ser um novo hospedeiro, um bom irmão substituto. É uma oferta terrível. A janela aberta e o livro deixado para trás não são um sequestro. É uma migração. Emily agora aceitou seu papel como núcleo desta entidade. Ela foi com ele. Camadas de significado. Trauma como ecossistema. A dor não fica confinada à psique. Ela modifica o ambiente, atraindo ou gerando uma entidade que reflete sua natureza, fria, sufocante, violenta como um afogamento. A falácia da proteção, a história desmantela a ideia do protetor sobrenatural. A proteção aqui é patológica, possessiva e canibalística. Ameaçar Emily é morrer, mas ficar com Emily é ser consumido por sua realidade distorcida. O preço da sobrevivência emocional, André pode ser a forma como a psique de Emily sobreviveu à negligência e à culpa. O horror é que esse mecanismo de sobrevivência agora tem dentes e mata qualquer um que se aproxime. Questões que ficam, e vão perturbar a galera. André sempre foi real separado? Ou Emily, em seu desespero e potencial poder latente, criou ele do lodo e da memória, e agora não pode controlá-lo? 2. Os pais eram abusivos? A nova escola, a terapia de longa data, o tom de Emily sobre eles, sugerem um ambiente tóxico. André seria então a vingança justificada, porém monstruosa? 3. Qual é o destino de Emily? Ela se tornou uma dríade de trauma, vagando com sua entidade irmão? Ela envelhece? A entidade a consome? 4. O que a avó vai encontrar? A polícia verá um detetive com o pescoço quebrado e uma menina desaparecida. A avó, que conhece a história do afogamento, suspeitará da verdade? 5. Por que o livro foi deixado? É um agradecimento? Uma última âncora à humanidade que você representou? Ou uma isca para você segui-la? Elementos técnicos brilhantes. Ponto de vista restrito. Você só sabe o que o médico vê e ouve. A investigação de Harris nos chega em fragmentos, imitando a própria fragmentação da verdade. Tom médico decaindo em paralisia,
A prosa começa clínica, descrevendo hematomas, procedimentos, e termina em puro terror sensorial, água nos sapatos, o rosnado molhado. A racionalidade é erodida. Detalhes ambientais como pistas, a chuva incessante, a terra seca e sangue no corpo dela, o cheiro de ozônio da eletricidade cortada, criam um registro sensorial da invasão da entidade. Por que essa história funciona tão bem? Ela explora 3 medos profundos. 1. O medo de que o trauma de alguém que amamos se torne literalmente contagioso e mortal. 2. Medo de que a ajuda, o médico, o detetive, seja completamente inútil contra fenômenos que operam sob regras diferentes. 3. Medo de que uma criança, o símbolo de vulnerabilidade, possa se tornar o núcleo de algo antigo e voraz, não por malícia, mas por pura necessidade de sobrevivência psicológica. Ela é The Taking of Deborah Logan encontrou The Babadook, com o rigor procedural de um true crime. O horror não é jump scare, é a lenta realização de que você está diante de uma equação viva de dor mais memória mais ambiente, e não a solução que a lógica humana possa resolver. Nota final. Esta é uma obra-prima do horror sobrenatural fundamentado e psicológico. É uma história sobre ecologia do luto. Como uma tragédia não resolvida, plantada na mente fértil de uma criança, pode crescer e frutificar em uma entidade que redefine a realidade ao seu redor. É perturbador não pelo monstro, mas pelo entendimento de que o monstro é, em sua essência, amor familiar distorcido até se tornar um predador ambiental.